Existem coisas que vão tentar tirar você do foco, que vão tentar tirar você daquilo que você tem usado como desculpa para que você não viva uma vida mais intensa em Deus. E o que nós falamos o tempo inteiro é que nós estamos na correria. Parece até que é um versículo, né? A minha esposa falou: pastor, vamos comprar um monte de medalha e dar para esse povo aí, porque eles estão numa maratona, vai todo mundo competir. É uma correria infernal, a gente está correndo o tempo inteiro. E sabe, a gente precisa atentar para algo que Deus está nos falando nesse tempo. Porque a distração é uma das ferramentas que o diabo mais tem usado para tirar os cristãos do foco. Alguém já declarou que se o diabo não pode te parar, ele vai te empurrar para que você corra mais depressa. E de alguma forma, ele vai conseguir atrapalhar um propósito de Deus sobre a sua vida, se você não vigiar, se você não tomar cuidado. Irmãos, nós começamos a criar necessidades e coisas na nossa vida que tem nos distraído do propósito eterno do Senhor. E Deus tem um propósito para você, sabia disso? Quando Deus ele criou o homem com um propósito primordial de que ele pudesse se relacionar com Deus. É engraçado que quando o homem perde o propósito do Senhor, ele peca. E o Senhor vai lá ao lugar do encontro, porque Deus todos os dias ele ia ali ao lugar do encontro. E quando ele vai ao lugar do encontro, o homem não está no lugar do encontro. E ele diz: Adão, onde é que você está? E Adão ele estava: Senhor, é porque, sabe, eu estava nu. E eu precisei arranjar umas folhas aí para cobrir. Sabe, Senhor, eu estou envolvido com outras coisas, que não foi aquilo que o Senhor mandou fazer, mas agora eu estou fazendo um negócio que o Senhor não mandou fazer, e por conta de fazer o que o Senhor não mandou que eu fizesse, isso agora trouxe uma outra coisa que eu tenho que fazer também. Vocês estão entendendo isso? Não sei se eu compliquei demais. Mas Adão agora tem que mexer com folha de figueira para cobrir a sua nudez, porque antes não era uma coisa necessária para ele, mas quando ele sai do propósito de Deus, aquilo começa a se tornar coisa necessária. Eu não sei se vocês entendem. Essa super ocupação que nós arranjamos, ela é fruto de uma desobediência daquilo que Deus tem nos chamado a nós fazermos. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 5, a partir do versículo 7. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 7. O povo de Deus, ele estava escravo no Egito. E o povo de Deus, por ser escravo, eles trabalhavam muito. Mas de repente vem um libertador e traz uma palavra nova sobre eles. Sabe, nesses dias Deus ele continua repetindo a mesma palavra. Deixa o meu povo ir para que me adorem. Deus está liberando a palavra sobre a igreja, sabe? A gente precisa talvez diminuir as nossas programações, diminuir as nossas coisas, diminuir os nossos enchimentos, para que a gente tenha tempo para adorar a Deus. A gente está cheio de coisas, irmãos. E a mensagem é a mesma, sabe? A tentativa do diabo é a mesma. E o povo começa a clamar e ordenar o faraó ali como uma figura, né, do diabo mesmo. E ele falando: deixa o meu povo ir para que me adore. E quando o faraó percebe que o povo agora está querendo adorar a Deus, ele cria uma estratégia. E ele diz assim, ó, daqui em diante, versículo 7, daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela, eles estão ociosos, e é por isso que clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. O diabo, que é mentiroso, ele chama as palavras de Deus de palavras mentirosas. Para com esse negócio aí, com esse fanatismo, não precisa de tanto não. O diabo ele quer parar a gente. Ele diz assim: sabe por que esse povo está querendo adorar a Deus? Porque eles estão sem ter o que fazer. Esse bando de crente é um monte de gente que não tem o que fazer. E é por isso que está inventando esse negócio agora de buscar Deus, de adorar a Deus. Ele está falando, está faltando serviço. Aí sabe o que é que o diabo, sabe o que é que o faraó, o diabo não, o que é que o faraó faz? O faraó ele vai lá e ele diz assim, ó, eu quero que vocês produzam a mesma quantidade, é mais ou menos hoje assim, ó, vocês trabalham de pedreiro e vocês têm 2 serventes para cada pedreiro. Agora eu quero que cada pedreiro ele vai produzir a mesma quantidade de tijolos aí, vai levantar a mesma quantidade de parede, mas sem servente agora. Eles mesmos vão pegar o cimento, vão fazer a massa e eu quero o mesmo resultado. Mais ou menos isso.
E agora os egípcios tinham que trabalhar dobrado para conquistar a mesma coisa que eles estavam conquistando. Eu não sei se vocês já tiveram impressão, irmãos. Mas sabe, tem gente que está numa loucura, numa correria, trabalhando, correndo e tal. E parece que o dinheiro nunca chega. Você vai, sabe, trabalha, corre, sua daqui, e as coisas, parece que o bolso continua vazio. Eu não sei se você tem essa sensação. E não é só porque as coisas se tornam difíceis, não é só por causa de governos, irmãos. Nós vivemos governados por um outro governo. Apesar de vivermos aqui na terra, apesar dessas leis nos influenciarem, apesar das coisas não estarem fáceis, mas a promessa de Deus não era que as coisas facilitariam, mas que a cada dia viria o seu mal mesmo. Os tempos são difíceis e eles vão piorar mais ainda. Mas existe uma palavra do Senhor, existe um governo de Deus sobre a nossa vida. E nesse governo de Deus, Ele nos chamou para que nós separássemos tempo e para que nós focássemos naquilo que é eterno. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça corrói, onde o ferrugem, destrói, e onde o ladrão rouba. Irmãos, as coisas da terra, elas são passageiras. É engraçado que, às vezes eu não sei se você já viu, eu não sei se Maguila está vivo, desculpa a ignorância, morreu, né? Mas Maguila, antes de morrer, Maguila foi um dos maiores boxeadores do Brasil. Talvez o mais conhecido. Mas Maguila, antes de morrer, irmão, eu acho que se eu fosse no mano a mano, eu acho que eu ganhava. Porque ele estava meio lento. Porque chega uma hora que a idade vai chegar para todo mundo. Chega uma hora que o joelho vai cansar. O tempo nosso não é eterno aqui na terra. O nosso tempo é passageiro. E o diabo, ele tem uma estratégia de nos distrair. Sabe, muitos perdem a consciência do convite de Deus por causa das distrações que são geradas. E eu não estou falando de distrações ilegítimas, mas existem distrações que são legítimas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, no capítulo 14, e a gente vai ler aqui a partir do versículo 15. Lucas 14, a partir do verso 15. A partir do versículo 15. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comeu o pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados: vinde, tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: eu comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Você pode ser pastor, você pode ser obreiro, você pode ser missionário que foi para a África. Eu lembro que quando eu estava lá na África, teve uma época que a gente veio e nós descobrimos que já eu estava grávida. E aí ela já estava com 3 meses, aí para a gente ir e ter que voltar, você tem ideia, mais ou menos, hoje eu dei uma olhada assim, para você ir e voltar, você gasta uns 10 pau só de passagem. Nós éramos 4, na época nós éramos 3. Então cada ida e vinda a gente era tipo um carrinho popular, mais ou menos. Era muito alto o custo. Ir para a África é tão caro quanto ir para a Europa, mesmo custo. A diferença social é pouca. E a gente tinha que ir para lá. Então, como a gente já tinha vindo para o Brasil, eu falei: Gel, e o hospital que a gente tinha lá, as condições eram muito ruins. Eram muito ruins mesmo, irmão. Não tinha nem máquina de... não é Xerox não, como é que chama? Não, aquela radiografia, esqueci o nome. Raio-X, não tinha nem raio-X. A Xerox do osso, né? Então o hospital mais perto, ele estava a 12 quilômetros de onde a gente vivia. E não tinha nada. Uma vez eu fui nesse hospital para cuidar de uma criança lá, e estava lá um enfermeiro, que na verdade é um técnico de enfermagem, enrolando a atadura na calça. A atadura estava meio creme. Só a graça de Jesus. E aí, como a gente sabia das condições, foi melhor a gente ter um filho no Brasil. Eu voltei sozinho. Eu falei: agora sim, eu vou orar, vou jejuar, vou buscar Deus que nem um maluco nesse lugar. Estava 3 meses longe da minha família.
Porque eu sempre usei, de certa forma, a minha família, ou a minha esposa, ou as maluquicezinhas, pequenas, né, amor? Pequena. As maluquicezinhas da minha mulher, para dizer assim, é a minha mulher que está me atrapalhando de buscar Deus. A gente sempre está dando desculpa, gente. Ela nunca me atrapalhou, mas eu achava, às vezes era uma desculpa que eu dava. Eu lembro que quando eu fui para a África, eu falei, agora eu vou entrar em Deus que nem um doido, vou orar que nem... Meu irmão, com 15 dias eu não aguentava mais aquele lugar. Eu falei, Jesus, me ajuda. Eu chegava em casa, me trancava no quarto, eu só não voltei porque eu não tinha dinheiro para comprar uma passagem, que era muito caro para antecipar. E eu comecei a perceber que a minha desculpa de não buscar Deus não estava relacionada à minha esposa, ao meu casamento, ao trabalho que eu estava envolvido, ela estava relacionada a uma falta de posicionamento meu, porque eu me distraí com coisas que eram legítimas. Quantos estão entendendo isso? E eu comecei a buscar Jesus, não era uma busca mais era uma busca para que Ele me desse graça, para que eu voltasse, que eu falei, Jesus, com a família é mais fácil, longe da família é pior. Eu não sei o que você tem usado de desculpa, gente. Às vezes a gente usa como desculpa, né, coisas simples, ou coisas legítimas, ou coisas ilegítimas, mas todas elas nos afastam do Senhor. Sabe, uma coisa que, lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus está com Marta e Maria, elas vão receber Jesus na sua casa. Pode abrir Lucas 10, está a partir do versículo 15. Lucas capítulo 10, versículo 15. E elas estão ali para receber Jesus. E eu não sei se você já entendeu. Acho que eu coloquei João 11, né? Eu errei aqui a referência, é João 11. A ressurreição de Lázaro, é quando ela vai receber. Essa não. Eu já passo a referência correta, que eu me enganei aqui. Mas Marta, ela vai se encontrar com Jesus. Acha aí para mim, Alisson. Marta vai se encontrar com Jesus e ela está ali preparando a comida. Eu acredito que naquela época, gente, não era como hoje, que você ia ali no mercado, já comprava carne cortada. Mas provavelmente quando alguém recebia alguém em casa, ele pegava um cabrito e elas mesmas aqui matavam o cabrito. Elas tinham que tirar a pele do cabrito, elas tinham que desossar ele, separar. Já achou? Lucas 10, 39. Obrigado. Lucas 10, 39. E elas estavam ali, é isso mesmo. E aí ela está ali correndo para cima e para baixo. Gente, isso leva tempo. Para acender o fogo também não era fogão que você, né? Ele tem que pegar lenha. Eu não sei se já parou para pensar, não havia fósforo naquela época. Então eu não sei como é que elas acendiam o fogo, se era batendo pedra, se era coisando aquele pauzinho assim, ó, e soprando para ver se pegava. Mas dá trabalho de acender fogo. Quando você não tem fósforo, essas coisas, gasolina, esse negócio aí. E está lá ela tentando acender o fogo, fazendo aquelas coisas todas. Enquanto ela está fazendo isso, Maria está aos pés de Jesus. E Marta, com uma certa razão, ela chega para Jesus, aqui no versículo 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a fim de ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E ela ainda diz assim: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Olha que coisa, gente. Marta, ela está cheia de razão, ela está cheia de... E se você parar para pensar, ela, dentro da nossa razão humana, ela está meio certa. E aqui tem duas coisas que acontecem. Primeiro, que ela fica indignada com algo que ela acha que é a coisa mais importante, porque assim, eu estou recebendo Jesus na minha casa, e eu quero dar o melhor para Jesus, e a minha irmã não está me ajudando a dar o melhor para Jesus. Eu quero que você entenda que às vezes, o nosso ministério, ele tem sido uma distração, para nós recebermos aquilo que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Irmãos, quantas vezes, quero até abrir o parênteses,
A gente está lutando aqui no Ministério de Louvor para que a turma não fique ensaiando muito colado antes do culto começar, porque a gente não quer que o pessoal fique, porque às vezes a gente fica o tempo inteiro preocupado com a música e acaba perdendo o tempo de se relacionar com Ele, com a pessoa de Jesus. Às vezes a gente fica muito preocupado em fazer com que o culto esteja de maneira excelente, e às vezes o dono do culto não está recebendo o culto, que é Jesus. Às vezes a gente está correndo de um lado para o outro, irmãos, agoniado nas coisas, preparado com que sermão ou com que pregação a gente vai fazer, e nós deixamos de viver o melhor de Deus. Quantos estão entendendo isso? Amém. Às vezes a gente tem uma performance perfeita, mas a gente não consegue tocar o coração daquele que é o nosso objeto central de adoração, que é Jesus. Quantos entendem isso? E aí Jesus, então a primeira coisa, ela se distrai com o serviço. Gente, e o serviço é uma ordenança de Deus. Deus mandou que nós servíssemos uns aos outros. Ele disse que aquele que quiser ser maior, ele tem que aprender a servir o menor. E quanto mais servir a Cristo. Sabe, Deus nos chamou para que nós sirvamos a Ele. Mas às vezes nós mesmos, pastores, na pegada da obra do Senhor, atendendo pessoas, ouvindo pessoas, sabe, cumprindo um monte de demanda. Às vezes nós mesmos nos perdemos no meio do caminho, porque a gente está atarefado demais, gente, correndo demais. Você está entendendo isso? Eu não sei com o que você tem gastado o seu tempo, mas eu sei que eu tenho visto que o tempo tem passado, e Jesus está perto de voltar. E aí Marta, com aquele negócio todo, por ela estar servindo, sabe o que acontece quando você serve ao Senhor, mas você serve sem o propósito correto, que é agradar o coração dele? É que você começa a ficar indignado por quem não serve. Eu sei que aqui na igreja ninguém nunca viveu isso, mas sabe quando você vai fazer um negócio? Aqui não, né? Que aqui é só a nata, só os santos. Vamos falar de outras igrejas, né? Aqui não, tá todo mundo quase indo para o céu já. Mas é quando você chama o pessoal para o mutirão, vamos fazer um mutirão, vamos organizar a igreja para o culto das mulheres. Aí você vem para servir no culto das mulheres, você chamou 30, só vieram 3. E quando você começa a servir com as 3, você fica indignada pelas 27 que não vieram. Eu sei que aqui não acontece isso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Cadê os homens dessa igreja que não chegam para ajudar? A gente vem para o culto de oração orar e fica olhando quem é que veio. E a gente às vezes acaba se perdendo no serviço. Vocês estão entendendo isso? Deus não te chamou, irmão, para que você apenas sirva a Ele. Deus te chamou para que você sirva com Ele. E se o serviço dele tem te tirado dele, não sei se você está entendendo esse negócio aqui. Você tem que talvez dar uma pausa nesse serviço aí. Eu não estou falando que servir não é importante. Eu quero que Deus desperte a igreja para que ela sirva no nível maior. Eu estou muito feliz com a ajuda que a gente tem recebido, com as pessoas que têm se levantado para outros ministérios aqui dentro, para nos servir, gente. Isso é maravilhoso. Mas entre eu ter um serviço de alta excelência e eu ter pessoas prostradas, apaixonadas por Jesus, se eu tiver que escolher os dois, eu prefiro que a igreja pare, que o serviço seja decadente, mas que a gente seja apaixonado por Ele. Apesar que quem é apaixonado por Jesus vai dar um serviço excelente, né? Estamos juntos? Mas quem dá um serviço excelente nem sempre está apaixonado por Jesus. Irmãos, eu sou de uma época que eu já vi gente querendo servir nas crianças para fugir do culto. Eu já vi gente querendo vender na cantina para ver se fica fora do ambiente do culto, porque ele não aguenta mais esse negócio de igreja. Eu estou cansado de ouvir as mesmas palavras. Sabe por quê? Porque enquanto você não tiver um compromisso com Jesus e você não começar a ter um relacionamento de verdade com Ele, a religião, ela cansa, ela é pesada, ela tira a nossa força, tira o nosso vigor. Mas teve um velhinho, que ele morreu velhinho, né? Ele foi novo para esse lugar, e ele ficou lá até ficar velho. Um tal de Joãozinho, que ele foi deportado para uma ilha. E lá ele ficou só, ele foi deportado para a ilha porque tentaram matar esse Joãozinho, e ele vivia tão perto de Jesus, e ele não morreu. Diz a história que jogaram ele no caldeirão de óleo fervendo,
E o bicho não morreu de tão bom que ele era. E aí Joãozinho vai, os caras dizem, você não vai morrer não, então a gente vai largar você sozinho. Aí larga ele lá numa ilha. Está lá solitário numa ilha, o velho ficou chapando, ele ficou até ficar velho. Ele ficou chapando no espírito, buscando, ele teve uma revelação do final das coisas, irmão. Deus deu spoiler do final de tudo. E ele viu como seria o fim de todas as coisas. E Joãozinho começou a escrever, porque os seus mandamentos não são pesados. Porque os seus mandamentos não são pesados. Existem pastores, existem líderes que estão sobrecarregados. Existem homens que não conseguem cumprir com as funções da família, porque está pesado para ele. Mas quando você flui no Espírito, irmão, você vai passando pela prova e dando glória. Você vai se enchendo de Deus. Deus não te chamou para você fazer um monte de coisa. Deus te chamou para você fazer um monte de coisa com Ele, gente. Se um monte de coisa te tira de Jesus, diminui as programações. Diminui a correria absurda, porque uma coisa só é necessária. E aí Marta, ela vai lá, fica indignada. Sabe por quê? Porque ela está servindo, mas ela está servindo para poder receber bem Jesus. Só que Jesus já está na casa dela. E ela continua agoniada. Como as coisas têm que acontecer. Mas Maria está lá aos pés de Jesus, desfrutando da presença dele. E ela chega indignada. E é uma outra coisa que acontece quando a gente começa a servir sem um propósito correto. É que a gente começa a querer ensinar Deus a ser Deus. A gente começa a perder o foco de como que tem que fazer as coisas. E a gente quer dizer para Jesus como é que ele tem que ser Jesus. Ela quase revela os pecados que Jesus não tem, né? E nunca teve. Senhor, não te importas? Que decepção, hein, Jesus? Que tipo de Jesusinho você é? Como é que pode o Senhor deixar essa mulher fazer? É quase isso, gente, que ela está falando. Que absurdo. O Senhor não se importa. E ela vai dar uma ordem. Ordena para ela aí que venha me ajudar, que eu estou fazendo as coisas sozinho. E Jesus, como nunca recebeu ordem de ninguém, porque Ele é o Senhor, Ele diz assim, entretanto, Ele diz, Marta, Marta. É engraçado, toda vez que Deus fala o nome da pessoa duas vezes, é que vai vir, você tem que tomar cuidado. Quando Deus está te chamando a atenção mais de uma vez da mesma coisa, irmão, vigie, levante e mude sua vida. Você pode ver um padrão de Deus, Marta, Marta, Pedro, Pedro, Moisés, Moisés. Ele sempre faz isso. E ele diz, Marta, Marta, porque andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. E Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Ela escolheu a única coisa que precisava. Sabe, esses dias eu tenho falado, porque isso é uma verdade, eu encontrei o que eu buscava, irmão. Eu tenho sonhos, eu tenho um desejo de ter coisas, mas o meu maior desejo já foi suprido. Se vier alguma coisa a mais, é lucro, é bônus. Mas eu já encontrei o que a minha alma ansiava. Eu não preciso ser grande, porque eu fui alcançado por Ele, para que eu engrandecesse a Ele. E se Ele for engrandecido, assim como nós cantamos, seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Isso é suficiente para a gente. Sabe, Deus quer levantar uma geração de João Batista, de homens que aprenderam a ser o segundo, homens que não vão ser confundidos com o Senhor. As pessoas chegam para João e falam, é você, João, o Messias? Ele fala, não, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés, mas aquele que vem após mim. Sabe, João, ele veio preparar um caminho para Jesus. Eu quero que você entenda que você está aqui na terra com o propósito de preparar a vinda do Senhor, gente. Jesus não te levou para o céu ainda, porque Ele tem um propósito para cumprir sobre você, sobre a sua casa. E você não pode continuar perdendo um tempo, é tempo da gente parar. Sabe, ainda que seja a mesma mensagem o ano inteiro, ou 10 anos seguidos, que seja. Tem gente que está esperando a tribulação vir para que você comece a buscar a Deus. A gente anda distraído, irmãos. Eu já falei isso e eu falo todas as vezes. Eu coloquei um controlador de tempo no meu Instagram. Irmãos, eu sou ruim de rede social. Eu talvez sou um dos piorzinhos. E sendo ruim de rede social, todos os dias eu acabo batendo o limite. É 1 hora o meu tempo. Todos os dias ele dá uma mensagem.
falta 5 minutos para você concluir o seu tempo. Eu falei, não é possível, velho. Eu só dei uma mexidinha aqui, ó, olhei uns negocinhos de manhã, depois na hora do almoço eu olhei mais um negocinho, aí depois eu olhei mais um negocinho, já deu 1 hora, é rápido. Você fala, eu nem mexo no Instagram, põe aí o controle de tempo para você ver se você não mexe. E sabe o que a gente tem falado? Tem me faltado tempo, pastor. Pastor, eu sei que eu preciso orar, mas, ei, pastor, não dá, correria. E o Senhor essa noite ele está falando para umas Marta aí, Marta, você está se envolvendo com muitas coisas. Quem foi que disse que você tem que ir para todos os babas? Quem foi que disse isso? Deixa eu dizer um negócio para você. Hoje, tem uma grande distração acontecendo hoje, antes do culto. O Flamengo está jogando. Campeonato Mundial. A Caixa deu logo a notícia aí. Nem sei. Mas você sabia que tem pessoa que fala, não é ordem de time não. Isso aí é só uma diversão. Meu coração tá... Mas fosse a final do Botafogo. Do Fogão. Da Massa. Fosse a final do Botafogo. E gente, não é pecado você assistir um futebol, mas assim... Se você negocia Deus por causa do futebol, ou por causa de qualquer coisa... Será que realmente ele tem ocupado o primeiro lugar na nossa vida? Ou tem gente que veio para o culto preocupado, sabe? Olha aí, vê o resultado aí. Está adorando a Deus e diz assim, chegou a mensagem, foi gol de quem? Eita, foi quem ganhou. Será que realmente o nosso coração está voltado para Deus? Como estão entendendo? Eu não estou criticando você, eu sou flamenguista, mas nem sei mais quem são Você não é que nem um jogador. Júnior Baiano está jogando ainda no Flamengo? Estou desatualizadíssimo. Sabe por quê? Porque na minha vida chegou um tempo que isso estava atrapalhando a minha vida. Não é pecado, gente. Talvez uma final da Copa do Mundo, sei lá, talvez a gente pode mudar um culto de horário, é pecado? Não, não é. Mas assim, sempre que você coloca coisas em frente a Deus, você talvez tenha colocado um Senhor sobre a sua vida. E talvez o futebol seja uma distração. Você fala, não, pastor, mas eu não deixei de vir para o culto por causa do jogo, de quem quer que seja. Mas você veio para o culto, mas sua mente está distraída, você está lá na... Soltaram fogos aí, eita, será que foi quem? Foi o Vasco ou foi o Flamengo? Quem foi que... Eu já fui para culto, irmão, com a camisa do time por baixo. Porque a minha intenção de ir para o culto era só zombar dos vascaínos depois. Eu quero dizer aqui que eu zombei muito mais dos vascaínos que eles zombaram de mim. Mas fecha parênteses. Mas vocês estão entendendo, gente? Tem muitas distrações. Sabe, uma coisa só é necessária. Eu queria que você fizesse uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, eu queria que você fosse sincero respondendo essa pergunta. Se você soubesse que esse é o último ano de nós vivermos aqui na Terra, e nesse ano a gente já está na metade dele, e você tivesse certeza, cara, final do ano Jesus vem e vai pedir conta, e esse é o último ano, eu já perdi a metade, distraído com um monte de coisa, eu só tenho daqui para frente. Eu não estou falando de coisas ilegítimas, mas de coisas legítimas também. Se você soubesse que ele viria no final do ano, será que você viveria o resto do seu ano da maneira que você tem vivido? E se ele viesse no final do mês? Eu vou botar o mês de julho para lhe ajudar. Se você soubesse que ele vem no final do mês de julho, será que você, como é que você faria nesse mês de julho, irmão? Seja sincero comigo. Será que você faltaria a oração da igreja? Será que você perderia culto? Será que você trocaria pelo jogo do Mengão, do Vascão, do Fogão, de quem quer que seja? Será que seja sincero. E se essa fosse a última semana? Será que nós viveríamos sem falar de Jesus para ninguém? Mas sabe qual é o problema? Ou será que nós manteríamos a nossa vida em pecado sem consertar logo aquilo que está errado?
Mas sabe qual é o problema? Nós achamos que temos todo o tempo do mundo. Nós julgamos Marta porque ela vai lá e acusa Jesus e quer ensinar Jesus a ser Jesus. Mas às vezes a gente acha que nós que somos Deus. E nós é que temos o controle do tempo. E a gente fala, Jesus não volta agora. Fala, como é que você sabe? Irmãos, a escatologia que a gente estuda, escatologia é o estudo do final dos tempos. Que a gente estuda, existem posições diferentes. E é interessante estudar sobre isso, mas você só vai bater o martelo, gente, quando chegar a hora. Eu quero ler mais uma vez algo que eu já falei. A boa nova é que os homens de Deus, eles se distraíram também na caminhada, mas Deus trouxe eles de volta. Talvez você é alguém que tem se distraído no seu ministério, na sua chamada, mas essa noite o Senhor quer te trazer de volta para o lugar onde você não vai se distrair mais. Diga amém. Jesus fala, foi para isso que eu vim, sabe? É no lugar da presença de Deus que a gente vai ter discernimento, que a gente não vai ser confundido. Deixa eu dizer um negócio para você. Se Elias, que andava com Deus e tinha intimidade com o Senhor, teve uma hora que ele fica confundido, entra em depressão e fica ali pedindo a morte. Sabe, mas quando ele ouve a voz do Senhor, gente, quando ele come do pão do Senhor, a gente precisa se alimentar de Deus, a gente precisa ser direcionado pelo Espírito. Aí ele se levanta, ele volta de volta para o lugar do Senhor. Sabe, porque você pode fazer os milagres que forem, você pode andar o mais alto que você puder. Se você não gastar tempo com o Senhor, você vai ser confundido, você vai se distrair do que realmente importa. Quantos estão entendendo isso? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. A gente não veio hoje aqui para nós conquistarmos muitas coisas, mas a gente precisa conquistar uma só, é ter o coração dele. E aí ele vai dizer para você assim, pede-me, eu te darei as nações por herança e o confim da terra como a sua possessão. A gente só precisa estar alinhado com Cristo, gente. O seu casamento ele vai se alinhar, a sua vida ela vai se alinhar, as suas coisas tumultuadas elas vão se alinhar. Mas a gente precisa voltar para o Senhor. A sua família, a sua mente, o seu coração confuso. Tem uns crentes que estão meio doidinhos assim, né? Das ideias, misturando as coisas. Deus vai colocar ordem novamente, irmão, sobre isso aí. Sabe, eu quero te chamar hoje a você assumir um compromisso com Deus. Você falar, Senhor, eu não... Sabe, aquele que não ama o Senhor, isso está escrito, que seja maldito. Amar a Deus não é uma das opções, irmãos, é a única opção que a gente tem. Ou você ama a Deus, você vai ficar brincando de religião. Ou a gente ama a Deus de todo o coração, ou a gente vai ficar brincando de clube gospel. A gente precisa ir para o céu, irmão. Sabe, se a gente tiver que largar o nosso ministério, que a gente larga o ministério, mas a gente não pode largar ele. E eu quero terminar dizendo uma frase que Jesus falou em João 15, que ele fala assim, sem mim nada podeis fazer. Desde quando que você ousou que você poderia fazer alguma coisa sem Jesus? Quem disse para você que diminuindo o tempo de oração e de busca, você ia conquistar alguma coisa? Você está desesperado para que Deus abra uma porta e a porta já foi aberta, meu irmão. O véu já foi rasgado, o caminho está lá pronto para a gente. A gente, Deus abre a porta e fala, meu filho está aberto. Por que você está se envolvendo com tantas coisas? Uma coisa só é necessária. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu estou no Brasil, eu já vivi lá na África e a única coisa que vai satisfazer o nosso coração é você estar com Jesus. É estar cheio dele. O Espírito de Deus está te convidando hoje a você realinhar as coisas, a você reorganizar. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero chamar você a você entregar tudo para Ele de novo. Entregar tudo de novo, tudo de novo. Sabe por quê? Porque você não aguenta. Porque o fardo é pesado demais para você carregar. A responsabilidade e a expectativa das pessoas ela é grande sobre você. Tem muita gente colocando um peso sobre as suas costas. É uma responsabilidade sobre você que nem elas conseguem suprir. E Jesus não quer que você faça isso.
Ele quer que você aprenda a descansar nele. Ele quer que você aprenda a lançar o fardo sobre ele. Porque ele não vai cuidar apenas de você, ele vai cuidar da sua casa, ele vai cuidar da sua família, ele vai cuidar daqueles que são seus. Agora, enquanto você não parar de correr que nem um maluco desesperado, e não ter tempo para ser dirigido pelo Espírito, não ter tempo, não deixar que os seus ouvidos sejam limpos, sabe, o diabo vai tentar dificultar as suas coisas. Ele vai colocar palha também para que você trabalhe dobrado. Porque tem gente aqui que está trabalhando dobrado, triplicado. Ele não consegue ter paz, ele não consegue ter uma noite de sono tranquila. Sabe, nós já fomos meninos, já não somos mais nem tão jovens para alguns aqui. Mas o Senhor tem te chamado, irmão, a você entregar tudo. Sabe, uma coisa só importa hoje, a gente precisa gastar tempo aos pés dele. A gente precisa voltar a queimar por ele. Sabe, eu fui lá para a África, não é porque eu era bom, eu fui lá para a África porque um dia ele queimou o meu coração de amor por ele. E eu fui para lá para que eu amasse mais a ele. Mas eu falava, Jesus, se um dia esse ministério, se um dia essa África começar a me afastar, me arranca desse lugar. Uma coisa só você precisa e uma coisa só você quer, meu irmão, você quer ele. Eu quero te chamar você a entregar tudo. E eu quero que você feche os seus olhos e você comece a falar com ele.